Diagrama da origem dos problemas sociais. Qualquer um desses sintomas precedentes pode ocorrer em qualquer sociedade, mas na sociedade industrial moderna estão presentes massivamente. Não somos os primeiros a mencionar que hoje o mundo parece estar enlouquecendo. Isso não é normal nas sociedades humanas. Há boas razões para crer que o homem primitivo sofria menos tensão e frustração e estava mais satisfeito com sua forma de vida do que o homem moderno. É verdade que nas sociedades primitivas nem tudo era um caminho de rosas. O abuso às mulheres era comum entre os aborígenes australianos, assim como a transexualidade entre algumas tribos indígenas americanas. Mas parece que, em termos gerais, os problemas relacionados no parágrafo precedente eram muito menos comuns entre os povos primitivos do que na sociedade moderna. Atribuímos os problemas sociais e psicológicos das sociedades modernas à exigência imposta aos indivíduos de viverem em condições radicalmente diferentes dasquelas em que a espécie humana evoluiu e de comportarem-se em conflito com os padrões de comportamento que foram desenvolvidos nessas condições ancestrais. Ficou claro pelo exposto anteriormente que consideramos a falta de oportunidade de viver plenamente o processo de afirmação pessoal entre as condições anormais a que as sociedades modernas sujeitam as pessoas como a mais importante de todas, mas não é a única. Antes de analisar-se o bloqueio do processo de afirmação pessoal como causa de problemas sociais, é necessário discutir algumas das outras causas. Entre as condições anormais que caracterizam as sociedades industriais modernas, contam-se a excessiva densidade populacional, o isolamento do homem da natureza, o excesso da rapidez nas mutações sociais e o desaparecimento das pequenas comunidades naturais, como o clã, a aldeia ou a tribo. Aqui, para termos noção disso, pessoas aí, alguém que tenha 70, 80 anos de idade, nasceu num mundo em que não existia televisão e hoje vive num mundo em que já existe a internet das coisas, que existe máquina de lavar roupa ligada ao Wi-Fi. Então, é um mundo que não mudou uma única vez, mas várias vezes em pouquíssimo tempo. Isso leva mudanças, mudanças de condição existenciais de um povo, mudando várias vezes em bem pouco tempo. Isso leva a uma sensação de não pertencimento. De certo modo, pessoas que vivem em suas casas, mas não se sentem em casa nas próprias casas. Por quê? Porque há uma mudança tecnológica muito intensa e muito difícil de alguém acompanhar todas elas ao mesmo tempo. Excessiva densidade populacional. Roma Antiga foi a cidade que até o ano 1000 anos depois da queda de Roma tinha 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes e era considerada uma das maiores cidades do mundo e foi a maior cidade da história humana durante séculos e séculos e séculos. Eu acho que veio a ser superada ali por volta de 1400, 1300, eu não lembro exatamente a data, mas até mil e tantos. Roma antiga era a cidade mais populosa de todas, tinha 1 milhão de habitantes. Hoje em dia nós vivemos aqui, capital de São Paulo capital. Tem o que, 17 milhões de habitantes? 17 milhões? Ali aquele entorno paulista de 1 hora tem 30 milhões de pessoas. Então é um absurdo. É muito, muito, muito maior. Hoje qualquer capitalzinha do Brasil aí tem mais de 1 milhão de habitantes. E não somente uma densidade populacional muito grande, como também uma conectividade com povos de outros locais muito grande. Então, o inglês ele conversa com o chinês, o cara que nasceu em Rondonópolis, no Maranhão, vai assistir conteúdo coreano. Como é que você pode manter as tradições de uma sociedade, de uma civilização, diante de tanta conectividade com tanta gente de tantos lugares do mundo? É impossível. É de fato impossível mesmo. E aí ele diz que devido a isso e outras razões, o ser humano nos dias de hoje vive em maior tensão. Então vejamos aqui o quão aparentemente contraditória a coisa é. Nunca foi tão fácil manter-se vivo, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta depressão. Se por um lado hoje consegue-se o mínimo para subsistir facilmente, por outro,
toda a condição moderna que possibilita essa facilidade destrói a essência mesmo do homem. Torna-o triste, depressivo. Por quê? Porque não consegue o básico, não consegue exercer a sua humanidade. E agora o humano ele tem que ser adaptado ao novo mundo. Então aqui a gente já consegue ver nessa terceira parte uma conexão com os primeiros capítulos da sobressocialização, ou seja, do adestramento do homem a uma ordem não natural, mas a uma ordem artificial, que inicialmente foi criada para o proveito do homem, mas que agora superou de tal modo o homem que o homem tem que ser adequado à nova realidade social, e não mais o contrário. Como falamos na nossa conferência, não é mais a técnica que serve ao homem, mas agora é o homem que tem que se moldar à técnica. É o homem que se ajoelha ao desenvolvimento tecnológico industrial. O grau de povoamento que vê hoje e o isolamento do homem da natureza são consequências do progresso tecnológico. Todas as sociedades pré-industriais eram predominantemente rurais. A Revolução Industrial aumentou enormemente o tamanho das cidades e a proporção da população que nelas vive. E a tecnologia agrícola moderna tornou possível obter da terra o necessário para manter uma densidade populacional como nunca houve anteriormente. Para concluir o raciocínio anterior, hoje, como solução para o problema da grande densidade populacional, da falta de contato do homem com a natureza, está se estudando a proposta de uma realidade virtual. Agora o homem não precisa estar realmente conectado à natureza. Basta que ele coloque os óculos e tenha uma sensação de estar conectado à natureza, de ter um trabalho, de ter um desafio e qualquer outra coisa que seja necessária. De fato, é a adaptação do homem, a adaptação forçosa do homem a uma realidade artificial. O que significa e implica a destruição da humanidade. Para as sociedades primitivas, o mundo natural, que em geral só muda lentamente, constituía uma referência estável e por isso inspirava um sentimento de segurança. No mundo moderno, é a atividade humana que domina a natureza e não o contrário. E as sociedades modernas mudam muito rapidamente devido às mudanças tecnológicas. Não existe uma referência estável. Isso é um grande problema. Um grande problema. Você coloca uma pessoa numa realidade em que tudo muda o tempo todo, a pessoa não tem um ponto de comparação para saber o que é normal e o que é anormal, logo, tudo é normal. Os conservadores iludem-se. Enquanto se queixam da perda progressiva dos valores tradicionais, apoiam entusiasticamente o progresso e o crescimento da economia. Isso aqui é fenomenal. Pensar que foi dito nos anos 80 é fenomenal. Uma sacada genial. Aparentemente, nunca lhes ocorreu que não se pode mudar rápida e drasticamente a tecnologia e a economia da sociedade, sem também causar mudanças rápidas em todos os outros aspectos da sociedade, e que tais mudanças acabam inevitavelmente por sacrificar os valores tradicionais. A perda dos valores tradicionais implica, de certa maneira, a quebra dos elos que unem os pequenos agrupamentos tradicionais. A desintegração destes grupos também é promovida pelo fato de as pessoas, nas condições modernas, terem frequentemente de mudar-se, por exigência ou tentação, para outras terras, separando-se das suas comunidades. Além disso, uma sociedade tecnológica tende, atenção na ênfase, tende a enfraquecer os laços familiares e as comunidades locais para poder funcionar eficientemente. Nas sociedades modernas, a lealdade de cada indivíduo tende a ser primeiro ao sistema e só secundariamente à pequena comunidade. Porque se as lealdades internas das pequenas comunidades fossem mais fortes do que a lealdade ao sistema, essas comunidades atuariam para se favorecerem à custa do sistema. Então, na sociedade industrial moderna, tecnológica, globalizada, o homem ele precisa ser um cidadão global. Um cidadão global é um cidadão do mundo. Não tem a sua tradição própria. Eu sugiro vocês fazerem uma experiência. Pesquisem no YouTube vídeos do estilo walkthrough. Não sei se quem está aqui agora de plateia já assistiu,
Walkthrough são pessoas que gravam andando e caminhando nas grandes cidades do mundo, nas grandes e pequenas cidades do mundo. Mas é interessante se vocês pesquisarem. Walkthrough Londres, Pequim, Berlim, Moscou, é a mesma coisa. Você anda pelas ruas do Brooklyn, em Nova York, vai mudar pequenos aspectos de cidades de outros lugares. O que vai ter, talvez, é uma mudança muito específica devido a um clima. Então, lugares mais frios vão ter uma pequena mudança, mas as pessoas estão se vestindo do mesmo modo, as marcas que estão vendendo nesses comércios são as mesmas marcas, ou seja, todo mundo se veste igual, todo mundo come igual, todo mundo age do mesmo modo, todo mundo é refém das mesmas necessidades globais. Então não existe mais a tradição de locais, de vilas, identidades regionais. Não existe mais isso. Por quê? Porque se há uma identidade regional, ela só pode ser como uma Oktoberfest. A identidade alemã só pode existir como Oktoberfest, ou seja, em outubro a gente se reúne aqui 2 semanas, vamos encher um caneco e comer aí um pretzel, como é que é aquele outro Schneck, né? Comer aí alguma coisa assim e pronto. É ser alemão durante 2 semanas, no máximo. Porque se a identidade alemã, a identidade italiana, a identidade regional de tal país, de tal local, de tal determinada região se torna forte, isso é, por si mesmo, uma ameaça ao sistema global. Porque o sistema global não é a somatória das várias identidades regionais. Não é como o Sacro Império Romano Germânico, que era germânico no seu coletivo, mas era também individual em cada uma das suas partes. Ou seja, cada uma dos seus condados, ducados, baronatos, feudos, vilas, cidades, tinha uma identidade própria, mas que no todo se somava com uma identidade alemã. Isso pode ser aplicado para vários outros exemplos, vários outros casos. No caso do Sacro Império Romano Germânico, que tinha lá 500 e tantas vilas, vários dialetos e tal, isso é muito marcante, por isso eu utilizo isso hoje. Mas aqui nós podemos falar, não existe mais uma identidade paulista, não existe mais uma identidade pernambucana, paraibana, tudo é assim. Todo mundo come McDonald's, todo mundo veste calça jeans, todo mundo assiste os mesmos programas de TV, assiste as mesmas séries, tem os mesmos hábitos, então não há mais, de fato, uma cultura regional. Por quê? Porque essa expressão da cultura regional é a expressão de uma pequena comunidade forte. E comunidades fortes impedem o crescimento e a consolidação do grande império global. Por isso tem que ser destruído. E essa sacada dele, de que a lealdade tem que ser primeiro a grande comunidade do que a pequena, é genial. É muito, 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 muito interessante. Suponhamos que um servidor público ou um executivo de uma corporação prefira nomear seu primo, melhor amigo ou correligionário para um cargo do que uma pessoa melhor qualificada para o trabalho. Permitir que a fidelidade pessoal substitua a fidelidade pelo sistema é nepotismo ou discriminação, pecados terríveis na sociedade moderna. Será que as sociedades industriais fizeram um precário trabalho na subordinação da fidelidade pessoal ou local à fidelidade ao sistema, já que são normalmente muito ineficientes, vide América Latina? Assim, uma sociedade industrial avançada só pode tolerar comunidades de pequena escala que estejam castradas, domesticadas e convertidas em ferramentas do sistema. Uma sociedade industrial avançada só pode tolerar comunidades católicas de pequena escala que sejam castradas, domesticadas e convertidas em ferramentas do sistema. Uma exceção parcial se pode fazer com os poucos grupos fechados e passivos, tais como os Amish, os quais têm poucas consequências na sociedade longínqua. A partir deste, hoje existe, nos Estados Unidos, algumas outras comunidades de pequena escala genuínas. Por exemplo, ligas de jovens e cultos. E cultos, no caso, seitas, para vocês verem. Todo mundo os considera perigosos. E são, porque os membros deste grupo são mais leais uns aos outros do que ao sistema. Portanto, este não os pode controlar. Consideremos os ciganos. Esses comumente escapam no roubo e na fraude porque suas lealdades são tais que sempre podem conseguir outros ciganos provando sua inocência.
não somente os ciganos, evidentemente. Obviamente, o sistema estaria num sério problema se muita gente pertencesse a tais grupos. Alguns pensadores chineses reconheceram a necessidade de acabar com grupos sociais de pequena escala como a família. Segundo Sun Yat-sen, o povo chinês precisa de uma nova onda de patriotismo, na qual transferiria sua lealdade à família para o Estado. Segundo Liu Wang, os apegos tradicionais, particularmente a família, tinham que ser abandonados para que o nacionalismo pudesse se desenvolver na China. O pensamento político chinês no século XX, taratata. As aglomerações, mudança rápida e a decomposição das comunidades foram amplamente reconhecidas como origens dos problemas sociais. Mas não cremos que sejam suficientes para explicar a amplitude dos problemas que hoje vemos. Algumas cidades pré-industriais foram grandes e densamente povoadas. No entanto, os seus habitantes não parecem ter sofrido de problemas psicológicos como se verifica nas sociedades modernas. Hoje, nos Estados Unidos, ainda se encontram áreas rurais pouco povoadas, nas quais se veem os mesmos problemas que nas áreas urbanas, embora menos agudamente nas áreas rurais. Isto para dizer que o sobrepovoamento não parece ser um fator decisivo. Enquanto a fronteira dos Estados Unidos ia avançando durante o século XIX, é provável que a mobilidade da população tenha feito desaparecer as pequenas comunidades de então, pelo menos tanto como hoje acontece. Na realidade, até houve famílias que escolheram viver em isolamento, sem vizinhos, no raio de várias milhas, nem pertencendo a comunidade alguma, e não consta que tenham desenvolvido problemas resultantes disso. Mais ainda, as sociedades fronteiriças de então mudavam muito rápida e profundamente. Um homem podia ter nascido e ser criado numa cabana de madeira, longe da alçada da lei e de qualquer forma da organização, e alimentado com carne de animais selvagens. Esse mesmo homem, quando chegasse a uma idade avançada, encontrar-se-ia a trabalhar num emprego regular, vivendo numa comunidade organizada e com a aplicação das leis, tendo uma mudança mais profunda do que ocorre tipicamente na vida de um indivíduo moderno. Não consta que tenha acarretado problemas psicológicos. Na verdade, a sociedade norte-americana do século XIX era otimista e autoconfiante, bem ao contrário da sociedade que lhe sucede hoje. A diferença, em nossa opinião, é que o indivíduo moderno tem a sensação, e com razão, que a mudança lhe é imposta, quando o habitante fronteiriço do século XIX tinha um sentimento também justificado que era ele a criar a mudança, por sua própria decisão. O agricultor pioneiro participava como membro de um grupo relativamente pequeno na criação de uma nova comunidade organizada. Pode questionar-se se a criação desta comunidade era uma melhoria, mas em todo caso isso satisfazia a necessidade desse pioneiro do seu processo de afirmação pessoal. Mantemos que a mais importante causa dos problemas sociais e psicológicos nas sociedades modernas reside no fato das pessoas não terem oportunidades suficientes para experimentarem o processo de afirmação pessoal de maneira normal. Não queremos com isso dizer que as sociedades modernas são as únicas nas quais o processo de afirmação pessoal é bloqueado. Provavelmente, a maior parte, se não todas as sociedades civilizadas, interferem com o processo de afirmação pessoal em maior ou menor grau. Mas nas sociedades industriais, o problema tornou-se especialmente gritante. Dividimos as aspirações humanas em 3 grupos. 1. As que podem ser satisfeitas com esforço mínimo. 2. As que podem ser satisfeitas, mas só a custo de esforço considerável. 3. As que não podem ser satisfeitas adequadamente, seja qual for o esforço que se faça para consegui-lo. O processo de afirmação pessoal é um processo de satisfação de necessidades do segundo grupo. Quanto mais as houver no terceiro grupo, maior será a frustração, a raiva e, por fim, o derrotismo, a depressão. Ou seja, o ser humano ele precisa de um esforço
para conseguir as coisas, mas não pode ser um esforço muito barato e também não pode ser um esforço quase sobre-humano, quase impossível. Ou seja, tem que se esforçar, mas tem que ser alcançável. Aqui no chat fizeram algum comentário. Observação. Toda a guerra do contestado foi culpa da Revolução Industrial em nome da industrialização, como Canudos. Assim como Canudos ocorreu para aumentar o poder da República do Nordeste e destruir o catolicismo daquela região. O movimento de Canudos e Contestado são dois momentos que mostram que grupos locais que não estão inseridos dentro da roda da sociedade liberal, democrática, industrial, tecnológica, chame-a como você quiser, não são aceitos, na medida que a própria existência deles são, por si só, uma ameaça ao sistema. Para esse grande sistema, ou é tudo ou é nada. Ou ele domina a tudo, a todos, em todos os seus aspectos, ou nada. Ou ele perde. Porque se muitos grupos começarem a se afirmar e criar sistemas próprios, ele perde. Não precisa de um grupo crescer o suficiente. Basta que cada grupo crie sua própria identidade, sua própria tradição, suas próprias fontes de lealdade locais que ele quebra. Simples assim. Nas sociedades industrializadas modernas, as aspirações humanas naturais confinam-se aos primeiros e terceiros grupos, enquanto o segundo grupo tende cada vez mais a consistir de aspirações criadas artificialmente. Nas sociedades primitivas, as necessidades físicas recaem, em geral, no grupo 2. Podem ser obtidas, mas só com esforço considerável. Mas as sociedades modernas tendem a garantir as necessidades físicas de todos, à custa do esforço mínimo, ou seja, as necessidades físicas são relegadas para o grupo 1. O que era tradicionalmente grupo 2, ou seja, esforço considerável, se torna grupo 1, esforço mínimo. Pode haver algum desacordo sobre se o esforço necessário para aguentar o emprego é mínimo, mas é usual nos empregos das classes média a baixa. O esforço se exige a ser apenas o da obediência. Raramente alguém tem de aplicar-se a sério, e mesmo assim praticamente não se tem autonomia no trabalho. Daí que este nunca sirva para desenvolver um processo de afirmação pessoal. Pessoas vivem como caixa de supermercado durante 8 ou 10 horas por dia, basicamente queimando o tempo de existência. Porque é um tempo que tem que fazer para viver, mas tem uma outra necessidade. Tem um mínimo de autonomia no seu trabalho. Entendo que o seguinte, a pessoa que trabalha para sua subsistência, ela pode ter que trabalhar 8, 10 horas por dia num cenário hipotético, mas ela tem autonomia para plantar hoje feijão, plantar amanhã mandioca, plantar milho junto da mandioca, milho junto do feijão, não plantar milho, plantar ervilha. Ela pode escolher o que ela vai fazer. Muito PF aí. Agora, o trabalho moderno, a pessoa não tem essa escolha. Se é uma secretária de um médico, é o dia todo atendendo ligação, fazendo aquilo lá de modo repetitivo durante anos e anos de sua vida. Sem autonomia nenhuma. Sem o mínimo de sua humanidade. São frequentes as necessidades sociais, como o sexo, o amor, o status, ficarem no grupo 2 em sociedades modernas, dependendo da situação do indivíduo. Mas à exceção dos indivíduos que têm particularmente forte aspiração ao status, o esforço requerido para satisfazer as aspirações sociais é insuficiente para satisfazer a necessidade do processo de afirmação pessoal. Assim, criaram-se certas necessidades artificiais que encaixam no grupo 2, que, assim, servem para a necessidade do processo de afirmação pessoal. Desenvolveram-se técnicas de publicidade e marketing que fazem muitas pessoas sentir que necessitam de coisas que os seus avós nunca desejaram ou com as quais nem sonharam sequer, sendo preciso considerável esforço para ganhar o dinheiro suficiente para satisfazer essas necessidades artificiais. Elas são do grupo 2. Em larga medida, o homem moderno tende a satisfazer a sua necessidade do processo de afirmação pessoal pela busca de necessidades artificiais
criadas pelas indústrias de publicidade e marketing e por atividades de substituição. Parece, para muita gente, talvez a maioria, estas formas artificiais do processo de afirmação pessoal não chegam. Um tema recorrente nos escritos dos observadores sociais da segunda metade do século XX é a sensação de falta de objetivos que sofre muita gente nas sociedades modernas. Sugerimos que aquilo a que se chama crise de identidade é, na verdade, uma busca de um rumo frequentemente traduzida na dedicação a uma atividade de substituição. Pode ser que o existencialismo seja, em grande parte, uma reação à falta de objetivos da vida moderna. Prevalece muito nas sociedades modernas a busca de realização, mas pensamos que para a maioria das pessoas, uma atividade cujo objetivo principal é a realização, isto é, uma atividade de substituição, acaba por não trazer realização completamente satisfatória. Então, a pessoa sabe que jogar videogame para se sentir realizado, de modo inconsciente, não vai realizar-se e não vai suprir o desejo psicológico de realização, porque é artificial e não é natural. Não adianta fugir daquilo que Deus criou, desejou e idealizou para ela. Não adianta tentar substituir uma necessidade real por uma necessidade artificial. O que pensar do pensamento liberal burguês industrial que o sofrimento de muitos no processo de modernização acabará gerando um bem maior no final? Então, isso aí é um pensamento claramente comunista de que basta você fazer o mal hoje e amanhã, tendo em vista um bem futuro, que um dia vai chegar esse bem e aí viveremos no paraíso terrestre. Isso é falso, isso é uma mentira. Não é assim que as coisas funcionam. E não é quebrando a natureza humana, quebrando a realidade, as leis de Deus, que no fim nós teremos um mundo melhor do que o que Deus realizou. É uma coisa ilógica, contrária a todo senso de razão. Prevalece muito nas sociedades modernas a busca de realização. Mas pensamos que, para a maioria das pessoas, uma atividade cujo objetivo principal é a realização, uma atividade de substituição, acaba por não trazer realização completamente satisfatória. Por outras palavras, não satisfaz completamente a necessidade do processo de afirmação pessoal. Essa necessidade pode ser satisfeita apenas através de algumas atividades que tenham algum objetivo exterior, como, por exemplo, as necessidades físicas, amor, status, vingança, sexo, etc. Além disso, onde para atingir metas passe por ganhar dinheiro, subir na escala do status ou funcionando como parte do sistema de alguma outra maneira, a maior parte das pessoas não estão em condições de dedicar-se a atingi-las autonomamente. A maior parte dos trabalhadores é empregada de outrem, pois tem de passar os seus dias fazendo aquilo que lhes dizem para fazerem e da maneira que lhes é dito para fazerem. Até a maior parte das pessoas que trabalham em negócios por conta própria tem uma autonomia limitada. Uma queixa crônica dos pequenos negociantes e empresários é que sentem as mãos atadas com a excessiva regulamentação governamental. Alguns desses regulamentos são, sem dúvidas, desnecessários, mas, na maior parte, são essenciais e inevitáveis das sociedades extremamente complexas em que vivemos. Então, isso aqui é uma coisa que não seria necessário todo tipo de regulamentação, mas numa sociedade complexa, em que há uma grande dependência de cada uma das partes a cada outra das partes, é necessário que haja uma regulamentação maior. Porque se cada um fizesse do jeito que bem entendesse, não existiria a possibilidade de uma sociedade tão coesa e complexa. Exemplo de como isso funciona é na China. Na China tudo é altamente regulado, altamente, o governo manda em tudo, mas funciona que é um negócio assim. Claro, é o império do anticristo. Eu não estou dizendo aqui que é um exemplo de civilização que eu gostaria de morar lá. Mas, né, as coisas lá funcionam do jeito que tem que funcionar. Não quer dizer que é o melhor para a plebe. Mas para o sistema, funciona e funciona brutalmente. O crescimento econômico e desenvolvimento industrial tecnológico da China nos últimos 30 anos é uma coisa assustadora. Era um país agrário, semi-rural, sem nada de indústria há 30 anos atrás e hoje é a maior indústria do mundo. Funcionar, funciona.
né? Não é passar pano para o governo chinês, mas também outro caso de, como eu diria, governos da década de 40 que pegaram seus países falidos e que com alto grau de regulamentação e de incentivo, de direcionamento da sua economia, fez a coisa andar 50 anos em 10 anos, isso é um fato. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que nessa perspectiva social, tecnológico, industrial, moderna, burocrático, liberal, estatal, com todos os adjetivos que tem direito, funciona, tá? Então, é uma necessidade, infelizmente, infelizmente. Aqui o nosso amigo João Pedro falando. Autônomo hoje em dia nada mais é que um servo de aluguel. Trabalha para desconhecidos e inimigos. Gente que não gosta dele, eu acrescento. Gente que não se importa com ele por algum tempo, simplesmente por dinheiro. Você paga e aluga uma pessoa por algumas horas. Então, isso é um servo de aluguel. Né? É um consórcio de servos, basicamente. É como, não sei se vocês já viram, quem compra apartamento em praia por cota. O cara tem direito a 2 dias por ano de usar aquele apartamento em determinadas datas, patati patatá. Então, o servo de aluguel é isso, ele tem direito a usar, quem contrata tem direito a usar o eletricista por 1, 2 horas por mês a cada tanto. Então, escravo de aluguel, não é outra coisa. E chamam isso de liberdade, vejam só, vejam só. A diferença entre o autônomo, prestador de serviços autônomo, e o escravo de hoje em dia é que o autônomo trabalha para muito mais patrões e não tem todos os direitos ao cuidado que o escravo do passado tinha. E ele tem, entre aspas, uma certa liberdade. E liberdade para ser escravo de ainda mais pessoas. Uau! Uau! Alguns desses regulamentos são necessários. 66. Hoje em dia, as pessoas vivem mais em função do que o sistema faz para elas do que o sistema lhes faz, do que em função do que fazem por si próprias. E o que fazem por si próprias é cada vez mais condicionado às vias estabelecidas pelo sistema. Ou seja, você pode fazer pensando em si mesmo aquilo que o sistema deixa, o que o sistema não deixa, você não pode fazer. Daqui a pouco tempo, criar galinha vai ser uma atividade regulamentada, galinha vai ter CPF, e você não pode criar galinha porque gosta, porque não quer comprar ovo do mercado. Por quê? Não comprar ovo do mercado é não ser dependente do sistema. Como nós vimos nos parágrafos anteriores, qualquer sistema menor é uma concorrência ao sistema maior, e por isso tem de ser aniquilado. As oportunidades tendem a ser aquelas que o sistema abre e têm de ser aproveitadas de acordo com regras e regulamentos, e tem de seguir-se métodos prescritos por peritos para ter-se alguma hipótese de sucesso. Já criaram o cadastro pet no Brasil, e logo vai ter de outros animais. Daqui a pouco vai ter o cadastramento de tatu, de qualquer outra coisa que você possa pensar. Portanto, o processo de afirmação pessoal é impedido na nossa sociedade por uma falta de reais objetivos, como uma falta de autonomia na dedicação aos objetivos, mas também o é por causa das aspirações humanas, que pertencem ao grupo 3, aquelas que não se podem satisfazer adequadamente, independentemente dos esforços que se façam nesse sentido. Uma delas refere-se à necessidade de segurança. As nossas vidas dependem de decisões feitas por outras pessoas. Não podemos controlar essas decisões e, geralmente, nem sequer conhecemos as pessoas que as tomam. E eu acrescentaria que nem sequer somos conhecidos das pessoas que tomam essas decisões. As nossas vidas dependem da manutenção dos padrões de segurança de uma central nuclear. De quanto pesticida chega à nossa alimentação, ou quanta poluição ao ar que respiramos, ou da competência do nosso médico. Se perdemos um emprego ou o conseguimos, pode depender de decisões feitas por economistas a trabalharem para o governo ou por gestores de empresas. E por aí fora. A maior parte dos indivíduos consegue proteger-se destas ameaças só muito limitadamente. A procura de segurança pelo indivíduo é por isso frustrada, do que resulta uma sensação de impotência.
Isso aqui é uma observação muito interessante de se refletir. Imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, nas lojas americanas, que é uma rede nacional do varejo, dependendo bastante do quê? Da regulamentação trabalhista, do grau de importação, de exportação, das tarifas aduaneiras de país A, país B, etc, etc, etc. Digamos que amanhã surge aí uma nova escola de economistas que decide que, para haver um melhor desenvolvimento da indústria brasileira, tem que, sei lá, fechar o comércio estrangeiro, e aí, digamos que a loja americana dependa da importação de certos produtos, logo, há uma diminuição na importação, que é um aumento no custo, há uma demissão em massa, então o caixa, o estoquista das lojas americanas perde o emprego porque, bem, alguém em algum lugar tomou a decisão que ele não tem controle e ele está desempregado agora com o risco de passar fome. Então, uma pessoa dessas não tem autonomia, não tem controle sobre o que ela vai comer, sobre o que ela vai fazer, sobre qual é o futuro dela. Você cria uma geração de pessoas fracas e dependentes do sistema. Porque a agricultura da subsistência, a pessoa da pequena produção familiar, ela depende do seu próprio trabalho. Claro, ela depende que a natureza continue fazendo o seu trabalho. Se nada de extraordinário acontecer, a planta vai crescer, a galinha vai botar ovos, a comida vai se dar por si própria, ele vai trabalhar na terra e aí. O principal risco dele é ele não trabalhar na terra adequadamente. Pode ser que chova, pode ser que não chova, coisas assim acontecem. Mas é um risco muito menor comparado a de alguém que trabalha numa multinacional. Uma multinacional, por exemplo, os funcionários da Ford. A Ford, sem entrar no mérito da razão, entendeu que para sua estratégia global não valia a pena ter uma indústria no Brasil. Saiu e demitiu todo mundo. Às vezes, não é que foi o caso, mas às vezes não foi o Brasil que piorou. Às vezes surgiu uma necessidade de trabalhar em outro país do mundo, na Tailândia abriu uma oportunidade de negócio, e para isso eles tiveram que vender alguma das indústrias aqui, e aí, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas ficaram desempregadas, 15 mil pessoas que trabalham indiretamente com a Ford, fornecedores, pessoas que trabalham para alimentação, serviços gerais, terceirizados e etc., se tornam desempregados da noite para o dia. Que controle essa pessoa tinha sobre o seu trabalho? Nenhum. Um americano, um chinês decidiu alguma coisa do outro lado do mundo e aí, bem, ele vai pagar o pato. É claro que isso gera essa sensação de impotência, de insegurança. Pode objetar-se que os homens primitivos estão fisicamente menos seguros que o homem moderno, como demonstra a sua menor expectativa de vida. Mas a segurança psicológica não corresponde à segurança física. O que nos faz sentir seguros não é tanto uma segurança objetiva, mas uma sensação de confiança na capacidade que temos de tomarmos conta de nós próprios. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que se torna desempregada hoje em dia, quem mora aí em algum tipo de zona urbana, é difícil ela passar fome de fato, porque tem o Bolsa Família, tem o bandejão do prefeito da cidade, né? Tem instituições de caridade, tem o sopão das igrejas. Então, o cara morrer de fome é complicado, é difícil morrer de fome. O mendigo não passa fome no Brasil de hoje em dia. Mas o que o cara tem é uma sensação de medo, de perder a ilusão de controle da sua própria segurança, do seu próprio bem-estar. Ele acha que tem essa sensação de controle quando ele tem um emprego, mas na verdade ele não tem. A prova disso é que quando muda um parâmetro econométrico das relações internacionais, surge aí uma tarifa em algum lugar, o cara perde o emprego e aí ele perde a segurança. E essa sensação de medo, de impotência, significa: não posso fazer alguma coisa que vai levar à minha demissão, porque se eu for demitido, eu perco meu prestígio dentro da sociedade industrial, eu vou ser reduzido a uma condição de miséria e o máximo que eu vou ter é a minha alimentação. E olhe lá. Problemático. Extremamente problemático. O homem primitivo, sob a ameaça de um animal feroz ou da fome, pode lutar em sua própria defesa ou deslocar-se em busca de comida. Não tem a certeza de ter sucesso nesses esforços, mas, em todo caso,
não se considera indefeso contra as coisas que o ameaçam. Por seu lado, o homem moderno é ameaçado por muitas coisas em relação às quais está indefeso. Acidentes nucleares, carcinogênicos na comida, poluição ambiental, guerra, aumento dos impostos, violação da sua privacidade por parte de grandes organizações, fenômenos sociais ou socioeconômicos à escala nacional que podem pôr em causa o seu modo de vida. O homem primitivo pode aceitar o risco de doença estoicamente. O pior de tudo, microplástico. Isso é um risco brutal. Você pode até trabalhar na sua própria alimentação, mas pelo ar, pela influência indireta, você pode estar contaminado de microplástico. É brutal essa questão. Brutalíssima. O homem primitivo pode aceitar o risco de doença estoicamente. Faz parte da natureza das coisas. Não é culpa de ninguém. Mas as ameaças ao indivíduo moderno tendem a ser produzidas pelo homem. Não são produtos do acaso, mas são impostas por outras pessoas cujas decisões ele é, como indivíduo, incapaz de influenciar. Por conseguinte, sente-se frustrado, humilhado e indignado. No período pré-independência brasileira, imperava aqui o regime do municipalismo. No municipalismo, as próprias cidades, lembrando que são vilas que às vezes tinham 1.000, 2.000 pessoas, elas mesmas se organizavam e eram autônomas, elas se geriam por si próprias. Então, numa cidade desse tipo, um homem livre, que fosse senhor de alguma terra, um pai de família, né, o avô da família, que tivesse já alguns filhos, algumas pessoas assim, o que ele decidisse tinha um peso importante numa cidade de 1.000 pessoas, numa cidade de 2.000 pessoas. Você veja só, numa cidade de 2.000 pessoas que tem ali, digamos, 10 famílias grandes, cada família aí com 100, 150 pessoas, cada pai de família tem ali 10% dos votos, ou seja, ele consegue influenciar. Agora, hoje em dia, essa história do voto é que muda, cada pessoa responde a, sei lá, o seu voto vale o mesmo que um noiado, que um bandido, que uma prostituta, que um traficante, e equivale numericamente a 150 milhões de avos do voto total de tudo. Ou seja, não tem valor nenhum. Se você vota, deixa de votar, expressa sua opinião na rede social, deixa de expressar, nada vai mudar. E isso, claro, que causa uma sensação de impotência. Ou seja, ninguém me consulta e eu sou obrigado a sofrer os efeitos decisões de pessoas que não me conhecem, não se importam comigo, e eu não tenho como ter a minha voz ouvida. Isso é simplesmente a modernidade. Simplesmente a modernidade. Portanto, o homem primitivo tem uma grande parte da sua segurança nas mãos, como indivíduo ou como membro de um grupo pequeno, enquanto a segurança do homem moderno está nas mãos de pessoas ou organizações que são demasiado remotas ou demasiado grandes para que possa influenciá-las pessoalmente. Assim, a aspiração do homem moderno à segurança tende a recair nos grupos 1 e 3. Em algumas áreas, comida e abrigo, a sua segurança é garantida meramente à custa de um esforço trivial, enquanto noutras não pode alcançar sua segurança. Embora simplifique grandemente as situações reais, esta comparação indica grosseiramente e globalmente como as condições de vida do homem moderno diferem das do homem primitivo. Nós temos muitos impulsos transitórios que são necessariamente frustrados na vida moderna, assim que correspondem ao grupo 3. Um pode enfadar-se, mas a sociedade moderna não pode permitir o confronto físico. Inclusive, em muitas situações, não permite a agressão verbal. Indo a algum lugar, um pode ter pressa, ou pode estar de humor para viajar devagar, mas geralmente não há possibilidade de escolha e tende a mover-se com o tráfego e obedecer os sinais. O homem do campo, meus amigos, ele pode, mais das vezes, escolher: hoje eu não vou trabalhar, ou então vou trabalhar muito pouco. Ele pode simplesmente dizer: hoje eu não vou tirar leite da vaca.
Vou só levar água para os bichos, trabalhar ali de manhã uma horinha e vou ficar de boa o resto do dia. Ninguém impede de fazer isso. Nada vai mudar, não vai ruir, não vai perder o emprego. Né? Nossa, não tirou o leite da vaca hoje. Não, sei lá, não regou as plantas um dia. Dificilmente isso vai levar à fome. Tá entendendo? Ele tem a opção de não trabalhar, de não fazer alguma coisa. Agora, nos dias de hoje, se você passa um dia sem fazer alguma coisa, as consequências vêm grandemente. Grandemente. A vaca não vai dar advertência, exigir atestado ou cortar o banco de horas do dono. Exatamente. Exatamente. E mais uma prova de que o autônomo é um servo de aluguel, que se o autônomo disser, resolver que não vai mais trabalhar para os outros, ele morre de fome. Então, não é um autônomo de fato, é um servo de aluguel. Somente isso. É um empregado que não tem um patrão fixo. Só isso. Não é autônomo de fato. Ou então é um empresário. Um empresário é alguém que tem muitos patrões, no caso o cliente. Mas todo mundo é escravo de todo mundo e ninguém é livre de verdade. Esse é o paradoxo da modernidade. De muitas outras maneiras, também o homem moderno está subordinado à rede de regras e regulações, explícitas ou implícitas, que frustram muitos destes impulsos e, dessa maneira, interferem no processo de afirmação pessoal. Aqui uma regra implícita. Que eu saiba, na legislação brasileira, não existe uma regra que obriga um supermercado a funcionar aos domingos. Uma farmácia. Que eu saiba, uma farmácia não é obrigada a trabalhar aos domingos. Que eu saiba, não existe uma lei que obriga um restaurante a vender carne na sexta-feira. Mas o católico tradicional, ele não trabalha aos domingos e ele não come carne nas sextas-feiras. Se uma pessoa, por exemplo, um católico, resolve abrir uma pizzaria e ele vai e fala: eu não venderei frango com bacon nem nenhum produto de carne à sexta-feira. Dificilmente essa pizzaria vai subsistir. Dificilmente. Não há espaço para isso. Por quê? Porque a regra da sociedade industrial é: não interessa a sua fé, não interessa o seu credo, a sua cor, a sua etnia, não interessa. Tem que produzir e aceitar a vontade de todo mundo. Então, você não quer vender pizza de frango com bacon na sexta-feira, dificilmente você vai ter uma pizzaria. Você quer ser dono de uma farmácia e não quer trabalhar aos domingos? Complicado. Quer ser dono de um supermercado e não vai trabalhar aos domingos? Complicado. A margem de lucro é estreita. E você abrir mão 4 ou 5 dias de grande movimento. Por exemplo, alguém tem loja no shopping, um restaurante na praça de alimentação de um shopping center de uma grande cidade. Tu não abre ao domingo? Cara, você está abrindo mão de, sei lá, 1/10 mais, talvez, do teu faturamento mensal. Tu conseguiria sustentar os teus funcionários com o mesmo custo, reduzindo o lucro em 10%? Não dá. A maior parte dos empresários não conseguiria. Então, há uma regra implícita de trabalhar aos domingos, de vender carne às sextas-feiras e um monte de outras coisas que depois a gente pode continuar comentando. Deixa eu ler os comentários aqui. Adventistas possuem alguns benefícios sociais no Brasil aos sábados. O adventista tem, mas o católico não tem. Como explicar para o patrão que não vai trabalhar aos domingos quando sua folga semanal é por rodízio? Por exemplo, quem trabalha na rede hoteleira ou no setor de turismo. Olha, um dos momentos de maior movimento é a Semana Santa, ou então o Carnaval pré-quaresma. O cara é obrigado a trabalhar no dia religioso. Por quê? Porque a sociedade moderna não liga, atenção, não liga para o feriado religioso. E quando é que o brasileiro médio vai para a praia? Na semana de Páscoa. Porque aí, sexta-feira santa, já emenda o feriado, cai ali, né, quarta, quinta-feira, já emenda, conversa com o patrão, ou então quarta-feira de cinzas, ou seja,
É possível o católico trabalhar no turismo? Enquanto teoria, é possível. Enquanto teoria. Mas na prática, você vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua fé. Então você vai ter que fazer uma concessão à sua fé. Você não vai poder viver a sua fé de modo tradicional. Por quê? Porque esse mundo não liga para a tua fé. Isso aqui é um exemplo de regras implícitas. O Enem também, que era sábado, mudou para os. Não, o Enem. Não, o Enem, que era no sábado, agora só é no domingo. Concurso público, domingo. Nunca no sábado, por causa dos adventistas. Mas o católico, isso aí, pressupõe-se que ele vai trabalhar aos domingos, pressupõe-se que ele vai estudar e fazer todas essas coisas. A sociedade moderna é, em certos aspectos, extremamente permissiva. Naquilo que seja irrelevante para o funcionamento do sistema, podemos, em geral, fazer o que nos apetecer. Mas em tudo aquilo que for importante, o sistema tende cada vez mais a regular o nosso comportamento. O comportamento não é só regulado por regras explícitas ou pelo governo. O controle é muitas vezes exercido através da coerção indireta ou através da pressão psicológica ou manipulação, e por organizações que não governam, ou pelo sistema como um todo. A maior parte das organizações usa alguma forma de propaganda para manipular as atitudes públicas ou o comportamento. A propaganda não se limita a publicidade e anúncios. Às vezes, nem sequer as pessoas que os concebem pretendem conscientemente que o sejam. Por exemplo, o conteúdo da programação de entretenimento é uma forma poderosa de propaganda. Então, como o espaço para propaganda é limitado, aquelas pessoas que têm mais dinheiro podem escolher o que vai ser a propaganda, você não tem controle sobre o que vai ser propagandeado e vai sofrer as consequências sociais de uma propaganda. Então, as propagandas da década de 80, 90 aqui no Brasil, em grande parte, eram imorais, contra o sexto mandamento. E isso só piorou ao longo do tempo. E hoje nós vemos assim várias famílias desestruturadas, vários casos de gravidez precoce, não associando diretamente a culpa à propaganda, à banheira do Gugu, por assim dizer, mas bem, esse tipo de coisa está aí, teve efeitos sociais e você não tem como se desconectar disso. É uma constatação. Sugerimos que a obsessão do homem moderno pela longevidade, isso aqui é massa demais que ele vai falar agora. A obsessão do homem moderno pela longevidade e com a manutenção do vigor físico e o atrativo sexual até uma idade avançada é um sintoma de irrealização resultante da privação com respeito ao processo de afirmação pessoal. A tal crise dos 50 anos de idade também é um sintoma semelhante. Tal é a falta de interesse por ter filhos, que é bastante comum na sociedade moderna, mas quase inacreditável na sociedade primitiva. As condições atuais são tão artificiais que as pessoas podem não ter filhos, não se preocupar em ter uma família numerosa e não sofrerem aparentemente nenhuma consequência real em suas vidas. Por quê? Porque o estado de bem-estar social, a aposentadoria, elimina a necessidade de filhos. Na tradição, o homem que não faz parte do clero tem que ter filho. Por quê? Porque senão ele vai ficar velho e aí quem vai cuidar dele? É natural. Isso faz parte da humanidade. Sempre foi assim durante séculos. E hoje não é mais. E a partir do momento em que você pode fazer o errado e não pagar pelo preço das suas consequências, você está incentivando que as pessoas façam o errado, cada vez mais errado e com mais frequência. E isso vai gerar efeitos sociais, evidentemente. Comentários aqui. O homem moderno quer que Deus o conserve vivo por muitos anos, mas não dedica a Deus um dia por mês. Perfeito comentário. Exatamente isso. Nas sociedades primitivas, a vida é uma sucessão de fases. Estando as necessidades e os propósitos de uma fase satisfeitos,
não há relutância em passar-se à fase seguinte. Um rapaz atravessa o processo de afirmação pessoal, tornando-se um caçador, caçando não por desporto ou para realizar-se, mas para conseguir comer, para caçar, conseguir carne para comer. Passada esta fase, o rapaz não tem relutância em fixar-se às responsabilidades de criar uma família. Em contraste, alguns indivíduos das sociedades modernas adiam indefinidamente terem filhos porque estão muito ocupados na demanda de alguma forma de realização. Sugerimos que a realização que precisam é a experiência de um processo de afirmação pessoal adequado, com objetivos verdadeiros em vez dos objetivos artificiais das atividades de substituição. Aqui eu faço um comentário antes de prosseguir. É natural que, no que é conhecido como adolescência, o ser humano tenha a possibilidade de experimentar as coisas da vida. E não é experimentar no sentido da licenciosidade sexual. É, por exemplo, descobrir do que ele tem aptidão. Será que ele tem aptidão para marcenaria, para o plantio, para tal ou qual profissão, para determinado tema de estudo? Por quê? Porque ele está num momento de autodescoberta, de autorrealização, de maturação, ou seja, estou conseguindo prover e cumprir os trabalhos, aprendendo o ofício do meu pai, dos meus tios, e assim descobrindo quem ele é. Quando ele descobre quem ele é através do campo dos estudos, através da vida profissional, ele naturalmente está pronto para passar para a próxima fase da vida, que é constituir família. Ele teve o tempo até de brincar e ter mais lazer que um pai de família não tem, porque faz parte esse lazer do processo de autodescoberta, da saudável autodescoberta da dita adolescência, que é o período de até, sei lá, próximo do que tradicionalmente seria os 20 e poucos anos aí do rapaz. Mas, hoje em dia, como o homem, a criança, ela é obrigada a entrar na escola aos 4, 5 anos de idade, ela não tem capacidade de escolher e descobrir-se por si próprio naquilo que ela é boa, quais são os seus desejos, suas aptidões. Aqui falando das coisas naturais, saudáveis, ela chega aos 20, 25, 30, 35, 40 anos de idade, nunca teve essa oportunidade e está sempre compensando essa falta de oportunidade com atividades de substituição, como o futebol, o videogame, trabalhos inúteis e coisas dessa natureza, e nunca passa para a fase adulta. Então, uma coisa que nós vemos é uma eterna adolescência. Frequentemente é isso, uma eterna adolescência. Homens que não estão dispostos a aceitar as necessidades, as obrigações da vida madura. Por quê? Porque não foram permitidos viver a sua vida pré-adulta, adolescência, de modo saudável e ordenado. Simplesmente foram tolhidos. Como o jovem moderno vai aprender o ofício dos pais quando eles mesmos não têm ofícios e são meros empregados ou servos de aluguel? É complicado. É realmente complicado. É realmente complicado. Mas, isso aqui para complementar, os comportamentos permitidos e valorizados nessa sociedade, por exemplo, hoje em dia metade das crianças, dos adolescentes, querem ser influencer quando crescer. TikToker, blogueiro, Instagram. Então, o que é valorizado hoje em dia como uma profissão de uma pessoa respeitável e madura é uma vida lúdica que não tem nada a ver com as responsabilidades reais. Ou seja, é o incentivo de uma eterna adolescência, e aí os adolescentes não podendo vivenciar por si próprios e sendo-lhes obrigados a aceitar esse tipo de modelos, vão se espelhar em pessoas que não vivem a vida do modo correto, que são aí blogueiros, né, esse pessoal aí, ex-BBB da vida, viaja para lá e para cá, não passa um dia trabalhando, não tem uma atividade de fato, e aí a pessoa perde o padrão de referência. Vira um eterno adolescente. Influência, jogador de futebol, MC, do job, coisa pior. Exatamente. Virar padre. Coisas piores como virar padre, né? Ai, ai. O pior de tudo, padre e bispo. Então,
É complicado. É muito complicado. Sugerimos que a realização que precisam é a experiência de um processo de afirmação pessoal adequado, com objetivos verdadeiros em vez dos objetivos artificiais das atividades de substituição. Novamente, tendo criado com sucesso os seus descendentes, atravessando o processo de afirmação pessoal, assegurar-lhes as necessidades físicas, o homem primitivo sente que já completou a sua tarefa e está preparado para aceitar a velhice, se lá chegar, e a morte. Da outra parte, muitas pessoas modernas sentem-se perturbadas pela perspectiva da morte, como demonstra a quantidade de esforço que investem na manutenção da boa forma física, aparência e saúde. Aqui, por exemplo, imaginemos uma família que trabalha pela sua própria subsistência. O pai, quando tem ali seus 20, 30 anos de idade, é o homem mais preparado para o trabalho de subsistência, ou seja, vai ser ele que vai plantar, que vai colher, que vai trabalhar no, sei lá, nos móveis da casa, e ele vai fazer isso não por um processo de realização, mas por uma necessidade da vida, porque se ele não fizer, ele morre de fome. Quando ele chega aos 40, 50, ele está fazendo isso já por uma realização, ou seja, ele está ensinando o ofício para os seus filhos. Ao passo que os seus filhos não estão aprendendo simplesmente pela realização, mas para suprir a sua necessidade real. Por quê? Porque o pai está se sentindo realizado, que ele conseguiu manter e educar os filhos de tal modo que agora eles estão aprendendo uma profissão que, quando ele estiver na velhice, os filhos vão conseguir manter a subsistência do pai. E quando o pai chega na velhice, ele vai permitir que o filho trabalhe no campo no lugar dele e que ele não trabalhe. Por quê? Porque eles não trabalhavam no campo simplesmente para ter um papel social dentro de uma sociedade. Ele trabalhava para comer. E, naturalmente, um homem de 70, 80 anos de idade não é tão apto a trabalhar na terra quanto o filho de 20, 30 anos. Tudo funciona de modo normal. Agora, hoje, nós vemos assim pessoas que aposentam. Eu conheço várias pessoas que já se aposentaram, têm lá 60, 70 anos de idade e estão lá trabalhando. Uma vez minha mãe pegou um Uber para ir numa consulta médica e aí estava lá um senhorzinho de uns 70 anos fazendo Uber. E ele falando, pois é, eu era funcionário público, estou aposentado faz uns 5 anos, aí meus filhos agora se mudaram de cidade, então eu não tenho o que fazer, aí eu resolvi vir fazer Uber para conversar, para ter o que fazer. Então, isso é uma aberração completa. Como assim você está trabalhando simplesmente para ocupar a cabeça e não está passando o seu conhecimento para sociedades futuras, para gerações mais para frente? Como assim você chegou aos auges dos seus 70, 80 anos e não está compartilhando, não necessariamente por livros, mas por meio da tradição oral para os seus filhos e netos, a sua experiência de vida? Está aí parasitando, trabalhando do mesmo jeito que uma pessoa de 20 anos de idade. Isso mostra que o trabalho não é mais um trabalho visando o bem do homem social, mas é para cumprir uma função meramente mecânica dentro de uma sociedade industrial. Eu tenho ciência que quem está nos assistindo e chegou até aqui são pessoas diferenciadas, porque é muito difícil para uma pessoa mediana continuar durante 1, 2 horas escutando um problema tão óbvio, mas tão difícil de compreender e continuar assistindo até aqui. Por quê? Porque isso aqui que nós estamos falando não é contra o Vaticano II, não é contra o comunismo, não é contra o liberalismo da direita. Não, 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 não. Isso aqui é uma crítica muito mais profunda a como a civilização ocidental tem agido e vivido nos últimos 200 anos, para dizer o mínimo. Mas onde o Papa Francisco entra nesse problema aí? Pois é. O problema é que, por exemplo, o Papa Francisco e as condições que permitem a existência de um Papa Francisco é porque a modernidade foi avançando de tal modo que foi eliminando o poder temporal, o vínculo das pequenas famílias, das pequenas sociedades, a tal ponto que chega lá um Bergoglio, faz o que quer e fica por isso mesmo. Sem entrar aqui em detalhes, fica por isso mesmo. Então, é uma crítica muito mais profunda. Não é somente uma crítica de um
catolicismo ralimado, concessionista, é muito, 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 muito mais profundo. Eu entendo que nós não estamos falando aqui dentro das claves, dentro dos termos que normalmente as pessoas falam no mundo aí fora. Ah, então você é de esquerda, você é de direita. Você apoia o empresário, você é de direita. Você apoia o latifúndio, você é de direita. Você apoia o proletariado, você é de esquerda. Você apoia o pequeno, sei lá, os assentamentos rurais do MST da vida, você é de esquerda. É, é muito mais complicado. É muito, 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 muito mais complicado do que isso. Eu entendo que muita gente nem entenda do que a gente está falando. Mas aí, bem, quem tem boa vontade, paciência, quem não tem, só lamento. Só lamento. Eu acho que esse está sendo a teologia da libertação, claro. Não está falando de dinheiro, logo é comunista. Olha, está falando de dinheiro, é comunista. Lógico. Hum, Argumentamos que isso se deve à insatisfação por nunca se terem servido das suas capacidades físicas, isto é, nunca passaram pelo processo de afirmação pessoal usando empenhadamente os seus corpos. Não é o homem primitivo que utilizou o seu corpo diariamente em tarefas práticas, quem receia a deterioração da idade, mas o homem moderno, que nunca fez um uso prático do seu corpo além de deslocar-se do seu carro para a casa e da casa para o carro. É o homem cuja necessidade do processo de afirmação pessoal foi satisfeita durante a sua vida, está mais bem preparado para aceitar o fim dessa vida. Alguém dirá, a sociedade tende a encontrar maneira de dar a todos a oportunidade de atravessar o processo de afirmação pessoal. O valor da oportunidade assim seria destruído pelo próprio fato da pessoa a assegurar. O que as pessoas precisam é de encontrar ou criar as oportunidades para si próprias. Enquanto seja o sistema a dar-lhes as oportunidades, acaba por ter as pessoas por uma trela, uma corda, por conseguirem autonomia de escapar dessa, para conseguirem autonomia, têm de escapar dessa trela. Isso aqui é basicamente aquela história do filho do mega empresário que não quer seguir os negócios do pai porque diz, eu quero fazer o meu próprio negócio. Não é que ele quer jogar fora o legado do pai. É porque se ele segue, em muitos casos, tá? No caso principalmente das empresas modernas, se ele segue a função que o pai dele estabeleceu, às vezes ele vai estar trabalhando como se tivesse um emprego real, mas na verdade ele não está ali pelo mérito próprio, mas ele está ali porque é filho do dono. Aí o dono coloca uma pessoa que tem capacidade real de administração de uma mega corporação, como o CEO da empresa, e pede para esse CEO contratar o filho como despachante, como, sei lá, mídia social da empresa, e aí o cara tá lá trabalhando, mas ele sabe que não tem aquele trabalho por mérito próprio. Ele tem aquele trabalho porque foi lhe dada a oportunidade garantida à prova de erros. Só é possível ter convicção e segurança quando você faz algo para valer. É andar de bicicleta só tem graça quando é sem rodinha. Porque enquanto tá andando de rodinha, sabe que tá andando do jeito errado, de um jeito artificial. Não tem graça andar de bicicleta de rodinha. Então, o ser humano ele precisa desse esforço de valer-se por si próprio. E como isso é negado ao ser humano na modernidade, o ser humano entra em parafuso. E aí vai achar a sua realização no quê? Não, eu aqui fiz por exemplo, eu vi no local que eu morava aí, pessoas, numa quarta-feira, 10 horas da noite, fazendo uma passeata para derrubar o técnico do futebol do time lá que elas torciam. E o cara, eu conheci pessoas assim, se gabando. Não, fui eu que fui lá e quebrei lá e pichei aquele muro e fui eu que derrubei aquele. Eu falo assim, bicho, a realização de um cara, do marmanjo, pai de família, é o que ele está fazendo contra um técnico de futebol. Ou sei lá, né? Nossa, eu tenho aqui um corpo malhado.
que isso ajuda na tua atividade profissional, na tua família? Nada. Eu só gosto disso. Então, tem, como eu diria, a academia e o bodybuilding dentro da modernidade tem um aspecto bom ou de menos pior. Agora, dizer que isso é bom na sua completude não é, já é uma coisa moderna. Mas às vezes é a solução temporária e precária que as pessoas têm para sobreviverem mentalmente dentro da modernidade. Então, damos aqui uma pause, já lemos aqui um terço mais ou menos do manifesto. É um manifesto extenso. Numa próxima oportunidade, nós voltamos para continuar a leitura e os comentários do manifesto Unabomber, a sociedade industrial e o seu futuro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui hoje. Não sei se os presentes aqui querem fazer mais algum comentário, se o pessoal do chat aqui quer comentar alguma coisa. Se não, a oportunidade é agora, enquanto eles estão escrevendo ali no chat. Lembra vocês que estamos na nossa semana de lançamentos. Quem comprar até o dia 10 qualquer um dos nossos livros vai ganhar um brinde exclusivo da Ação Restauracionista. E eu sugiro que vocês entrem na nossa lojinha e leiam e comprem os nossos novos livros. A biografia de São Bruno, a biografia do padre Sanzarriaga, o complô antilitúrgico e os 2 livros do Etienne Courbet contra a gnose e a influência da gnose no mundo moderno. Inclusive, uma coisa que é um tema de estudo no futuro é a influência cabalística, gnóstica no pensamento da Revolução Industrial. Isso é um tema muitíssimo interessante para no futuro se abordar. E comentamos aqui. O que o clero, antes do concílio, fez para impedir a industrialização da sociedade? Uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Teve alguns padres que escreveram alguma coisa, mas honestamente nada de grandes proporções. Os padres dos Estados Unidos da América, duvido que alguém algum dia falou algum A. É os dos Estados Unidos. A industrialização na Inglaterra estava acontecendo a todo vapor, não conheço nada. Lembro de alguma coisa na Alemanha, o padre Henri Pesch, que não é exatamente sobre a industrialização que ele estava falando, mas ele estava tentando entender como conciliar, se é que era possível, um pensamento católico com o desenvolvimento econômico posterior. O padre Henri Pesch ele tem muitos insights interessantes, mas eu nunca me aprofundei na sua obra para saber se de fato ele fala ali alguma coisa contra a industrialização. Mas honestamente, essas tentativas modernas do tipo o distributivismo, tentar conciliar uma sociedade industrial coexistindo com uma sociedade rural, e cada um com. Sei lá, não casa. Não dá muito certo. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Lembro a todos vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo. Comenta se você chegou até o final, para eu saber quem são aí os Talibã Raditrad que estão assistindo e estão aguentando suportar essa semana radical da revolução, da restauração contra a modernidade. Então é isso. Um forte abraço a todos. Só Cristo é Rei. Fogo no mundo. Fogo na Revolução Industrial. Não vai ter Halimã. Um forte abraço a todos. Só isso. Só Cristo é Rei. Tchau, tchau.